Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 27/2/2025. 5 jogos hoje, vamos analisar aqui com o nosso filtro as melhores opções para você ser bem lucrativo nos jogos de hoje. Lembrando que lá no nosso Instagram tem conteúdo especial para a galera interagir com a gente, @sexta de trade, segue a gente também, o grupo VIP, o penúltimo dia hoje, para você garantir a sua vaga por apenas R$30 no grupo VIP mais completo do mundo, com muitos guias, e-books, tips exclusivas, materiais ali especiais para você ser bem lucrativo no médio e longo prazo, porque focando nos números estatísticas é assim que a gente é lucrativo. Comenta aqui embaixo o seu palpite preferido para o dia de hoje e bora começar com Magic Warriors. Ontem a gente teve um calendário complicado ali, os times tiveram que se recuperar, começaram mal, então vamos tentar ficar esperto hoje para não cairmos na tão temida zebra, mas eu acredito que os Warriors devem vencer essa partida mesmo jogando como visitante. O Orlando Magic vem fazendo uma temporada assim bem decepcionante e no momento em que eles encontram uma instabilidade, o Golden State Warriors vem bem. Se a gente for pegar aqui nos últimos 11 jogos, a gente tá falando aqui de um Golden State Warriors que se saiu bem, tá? Eles estão no topo da tabela em número de vitórias, enquanto que o Orlando Magic, dentro da sua irregularidade, se localiza no meio da tabela. Quando a gente fala do net rating, que é o saldo tirado a cada 100 posses de bola do seu ataque, menos a cada 100 posses de bola quantos pontos você sofre, a gente tem um saldo positivo dos Warriors nesse recorte de 7.9, enquanto que o Orlando Magic está com saldo negativo de menos 2.3. Também temos os melhores jogadores em quadra a nosso favor, com Jimmy Butler e também o Steph Curry, além do melhor defensor, Draymond Green, também está do nosso lado. Bom, nos últimos 5 jogos do Magic contra os Warriors, o Orlando Magic perdeu os últimos 3 consecutivos e nós temos aqui um desempenho interessante dos Warriors recente, como eu disse para vocês. Nos últimos 10 jogos do Magic em geral, muita instabilidade, tá? Eles venceram 5 jogos, perderam 5, mas todas as suas vitórias foram contra defesas frágeis. O Charlotte Hornets, o Atlanta Hawks, o Washington Wizards, o San Antonio Spurs e o Sacramento Kings. A defesa do Golden State Warriors não deve ser tão ruim quanto a dessas franquias, inclusive o Golden State recentemente enfrentou eles e venceram por 5 pontos de diferença. Eu acho que a gente vai ter um bloqueio aqui dos dois ataques diante das defesas. O jogo não deve ser tão bem pontuado assim, mas gosto de ficar a favor acima de tudo da equipe que tem mais bola de 3, experiência, principalmente em playoffs, e da qualidade de jogadores que a gente tem disponível do lado dos Warriors, que tem muito mais necessidade de vencer do que a equipe do Orlando Magic. Aí você vai me dizer, Léo, dá uma olhada na classificação, que eu acho que você falou besteira. O Magic ainda precisa vencer para chegar ali no home court, para chegar direto para os playoffs, sim, mas é muito difícil acreditar que o Orlando Magic vai ficar de fora da pós-temporada. Eles podem vacilar o que for, que dificilmente o Nets vai ultrapassar eles, e do outro lado, a gente tem aqui um Golden State Warriors que no Oeste não dá para bobear, tá? Eles precisam correr atrás de alguns prejuízos, e mais do que isso, o Suns está na cola com o desejo de disputar um play-in, enquanto que o Dallas Mavericks e o Kings também devem seguir ali na bota dos Warriors, que não podem deixar a peteca cair. Beleza? Quando a gente fala aqui a respeito de escalação, que eu também considero bem importante, podemos observar que os principais desfalques estão do lado do Orlando Magic. Jalen Suggs, Mo Wagner e Cole Anthony, que vem sendo titular na armação, é dúvida para hoje. Vamos falar agora aqui a respeito de Bucks e Nuggets. Eu acredito no favoritismo aqui, né, no Denver Nuggets, mas não necessariamente na vitória. Eles estão com alguns possíveis desfalques muito relevantes, como Aaron Gordon e também Jamal Murray. Nessa partida eu vou apoiar o Giannis, tá? Ele recentemente teve aí uma questão de minutagem bem complicada, onde do nada no último quarto ele dava uma sumida, e aí a linha dele acabou caindo bastante, mas eu acredito que ele marque pelo menos 30 pontos na partida de hoje. Se tiver uma linha ali menor, para ter um pouco mais de segurança, um potencial lucro alto também ali, vocês vão atrás, mas eu espero mais de 29,5 pontos do grego, que tem um encaixe interessante para enfrentar esse Denver Nuggets, principalmente se o Nuggets não tiver à disposição ali o próprio Aaron Gordon, que seria um de seus principais defensores. Bom, a gente tá falando de um Giannis que vai enfrentar uma defesa do Denver Nuggets que está muito mais perto das 10 piores do que das 10 melhores. É um time que joga e deixa jogar, é o 5º time mais rápido da liga, então eles cedem muitas posses de bola por minuto para os seus rivais. O próprio Milwaukee Bucks também é um time de top 10 em relação a pace, tá? Mas a melhor forma de você machucar o Denver Nuggets é fazendo movimentos de fora para dentro, infiltrando, principalmente quando você tem o Giannis Antetokounmpo, jogadores como LeBron James, por exemplo. Você tem um cenário favorável para que eles produzam contra essa defesa que não tem um grande protetor de aro, no caso o Jokic, por mais que ele se esforce, ele não pode ficar se arriscando tanto, fazer muitas faltas e correr o risco de ficar muito tempo fora de jogo, porque o Denver Nuggets simplesmente derrete quando o Nikola Jokic está fora de quadra. Então, a gente precisa ficar de olho nisso, tá? Algumas jogadas que são interessantes aqui para que
a equipe do Milwaukee Bucks produza bem, utilizando bastante aqui do Giannis Antetokounmpo, é justamente no pick and roll man, tá? Se a gente for olhar aqui, o Denver Nuggets é quase, na verdade, um dos 10 times mais vazados da liga em jogadas desse tipo, e a gente tá falando de um pick and roll muito bom, que o Milwaukee Bucks tem o segundo mais produtivo da NBA quando a gente fala na hora de conectar Damian Lillard com Giannis Antetokounmpo atacando a cesta. O grego também nos últimos 4 jogos contra o Denver, ele conseguiu pelo menos 30 pontos em 3, e ele teve uma média de 32,3 pontos, marcando 36 pontos aqui no último encontro entre essas franquias, e ficando apenas por um pontinho aqui no último jogo que aconteceu em Denver. Quando a gente vai aqui para a posição que o oponente arremessa, o Denver Nuggets tem o 4º pior aproveitamento em defesa, a menos de 5 pés da cesta, que é um setor no qual o Giannis domina. E eles também são um dos 10 times que mais permitem arremessos convertidos entre 5 e 9 pés de distância da cesta. Então, vamos ficar de olho no grego para que ele produza bem. E vamos falar agora aqui a respeito de Phoenix Suns e New Orleans Pelicans. Aqui a gente vai trazer análise exclusiva de Mavericks e Hornets lá para o nosso grupo VIP. Lembrando que a meta desse vídeo é de 120 likes. Clica no botão de joinha, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo. E vamos falar de Suns e Pelicans. Aqui eu acredito em um jogo bem pontuado, tá? Estamos falando de 2 defesas ruins. Eu acho que a linha que o mercado trouxe não é das melhores, eu gostaria de encontrar algo melhor. Também ficaria de olho aí no over em bolas de 3 de bons arremessadores do lado do Phoenix Suns. Afinal, o Pelicans é um dos 10 times que mais sofrem bolas de 3 por jogo e um dos piores aproveitamentos em defesa de território triplo também. Vamos aqui de mais de 230,5 pontos, confiando acima de tudo na eficiência defensiva ruim das duas franquias, beleza? Bom, quando a gente pega aqui o histórico recente entre essas franquias, mais especificamente os últimos 10 jogos dos Pelicans, a gente teve uma média absurda aqui de 120,9 pontos sofridos por eles, 114,4 pontos feitos, que dá uma média de mais de 235 pontos nas partidas em que eles se envolveram. Nos últimos 8 confrontos entre essas franquias, a gente teve uma média aqui de 117,6 pontos feitos pelos Pelicans, 119,9 pontos feitos pelo Suns, dá uma média também bem acima dos 230 pontos que a gente busca para hoje. Número esse que foi superado aqui 1, 2, 3, 4 vezes, né? No caso aqui 5, 6, 7 nos últimos 8 jogos. Só não foi superado nessa ocasião aqui, mas na grande maioria a gente teve 231 pontos ou mais, que é o que a gente busca para hoje. Às vezes passou de raspão, às vezes foi com tranquilidade, mas acima de tudo, no último encontro entre essas franquias e no único que aconteceu dentro dessa temporada, a gente teve aqui um número muito alto. Lembrando que a gente só teve uma prorrogação dentro desse recorte e, como eu disse para vocês, são 2 defesas ruins, com pelo menos um ataque interessante, tá? Defensivamente, o Phoenix Suns é a 4ª pior defesa da liga, o Pelicans é a 3ª pior. E para finalizar o nosso vídeo, temos Lakers e Timberwolves, o principal jogo da noite, ao lado ali de Bucks e Denver. E bom, a gente tem aqui o Luka Doncic encontrando um adversário que ele costuma se sair bem. As linhas dele estão baixas, ele retomou a confiança nos últimos 2 jogos, continua com muito volume de jogo, e eu acredito que ele é um dos que tem um melhor encaixe para produzir bem hoje. Ele ainda precisa daquela confiança para poder converter o volume que ele vem tendo de arremessos, mas eu acredito em pelo menos 25 pontos do Luka Magic, beleza? O jogo hoje é em Los Angeles. Ele vai ter um confronto ali pessoal com o Anthony Edwards, acredito que vai ser bem interessante. E quando a gente pega aqui os últimos confrontos dele contra o Minnesota Timberwolves, ele conseguiu pelo menos 25 pontos em 7 dos últimos 9 jogos contra o Timberwolves. E o mais importante aqui, 8 dos últimos 10 armadores comparáveis a Luka Doncic foram over recentemente contra o Minnesota, com Jalen Green marcando 35 e o Shea marcando pelo menos 37 nos últimos 2 jogos seguidos. Por que isso acontece? Vamos pegar um recorte mais recente. Nos últimos 30 jogos, o Timberwolves foi o 4º time mais vazado para armadores em toda a NBA. O principal ponto fraco do Minnesota é justamente na isolation, no mano a mano. E ao lado de LeBron, o Luka Doncic tem o melhor mano a mano desse time dos Lakers. E bom, quando a gente olha aqui, a gente está falando de um Minnesota Timberwolves que é a 5ª pior defesa em aproveitamento em jogadas de mano a mano na liga. Até por isso, geralmente, quem produz bem contra eles são esses armadores talentosos e bons de pontuar. Por isso eu acredito em pelo menos 25 pontos do Luka. Deixa nos comentários se você também acredita, se você concorda, discorda. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo naquele seu grupo de WhatsApp que adora fazer uma fezinha. Não só em basquete, mas em outros esportes também. Palpites exclusivos vocês encontram lá no nosso grupo VIP, com melhores jogos over, under. Tem também link, cupom da BetWinner na descrição desse vídeo. Segue a gente no Instagram. Voltamos a postar lá o @é cesta de trade. Muito obrigado pela sua audiência e falou!